Pode, Geraldo. A caverna sempre teve pessoas de todas as subculturas urbanas, do metal, do punk, do neo-hip, do gótico, e acompanha essa diversidade. A gente sempre avisa para as pessoas, elas imaginam que a caverna é uma igreja toda escura, uma caverna de verdade, né, com metal o louvor metal muito pesado, mas eu falo, não, a gente está numa área residencial, tem limite de som, então as nossas bandas, elas tocam fora da igreja, nos eventos aí naturais, eventos seculares, e o nosso louvor é um louvor que eu digo comum, como da maioria das igrejas. E nós temos uma diversidade estética muito grande por causa de pessoas que vêm dessas diversas chamadas subculturas urbanas, que no passado foi chamado de tribo urbana, mas a sociologia não utiliza essa expressão mais de tribo urbana. Mirilandes Fernandes, a nossa outra convidada. De que tribo urbana você é? Do comum. Você é psicóloga, não é isso, Mirilandes? Psicóloga, psicopedagoga e trabalho hoje com clínica. Com clínica. E essa questão da estética, sobretudo cristã, evangélica, das igrejas, né? Elas seguem essa lógica da tribo urbana. O que você entende? O que determina mais? É o grupo ou mais a psique, ou mais é um temperamento do indivíduo? Nós somos uns seres com várias constituições: social, religião, biológico e emocional. Todas as 4 áreas contribuem para a nossa formação mesmo, nossa estrutura, né, de personalidade. Hoje, o social ele é muito forte em nós, muito. Ele massifica mesmo, né? A gente quer pertencer a grupos. Isso faz a gente sentir reconhecido, amado. Essa influência é muito grande. Então, socialmente hoje, né, a questão da estética, o culto ao corpo, é massificante. Hoje é um passaporte mesmo para a gente pertencer a essa sociedade. Se a gente é diferente, Se a gente é diferente, a gente fica excluído. Então, agora, nós podemos pertencer, né, a essa cultura hoje com bom senso. Né? Sem os escândalos que a Bíblia coloca, né? Mas você acha assim que o crente, por exemplo, o evangélico, ele é muito reprimido no traje? Antigamente, pelo menos era, na época que eu converti, né? Não. Dá pra gente fazer boas escolhas e pertencer a essa sociedade com muita classe, com muita beleza, dá tranquilamente. É tirar o excesso, né? É tirar o excesso. Então eu acredito que dá sim, tranquilamente. Por falar em como se vestir, né? E como crente se vestir, nós temos a Tuca Moreira, não é isso, Tuca? É verdade. Tuca Moreira, me explique, o que o vermelho e o azul significa? A Tuca, gente, ela sabe esse negócio de cor. Outro dia a gente fez no rádio e o pessoal não teve oportunidade de ver, ela ficou analisando a minha roupa. Tuca, vamos lá, o que uma pessoa com blazer preto e a camisa cinza quer transmitir? Vamos lá, Tuca. Olha, o blazer, a estrutura, né, arquétipica do blazer, ela expressa credibilidade, formalidade. Olha como é que ele gostou. Expressa credibilidade, formalidade. Então, na cor preta, expressa impetuosidade, um certo fechamento, a formalidade, assim... Então vocês me respeitem, que eu sou formal. Se respeita. É o símbolo arquétipico, né? É a linguagem não verbal. A pessoa chega, ela pode não abrir a boca, mas existe já um pré-conceito de acordo com aquela imagem que ela está expressando. Então a questão é, a sua imagem pessoal, ela realmente expressa aquilo que você precisa e quer expressa? Né? Então esses que são os conceitos. As cores têm significado, sim. Hoje as ciências comportamentais, o avanço aí da neurociência comprova que as cores têm influência no nosso lado emocional do cérebro. Então assim, o corte da roupa, até o tecido, né? Faz com que a pessoa se sinta de determinada forma. Aí a pessoa vai perguntar assim pra mim, então quer dizer que se eu colocar um blazer preto eu vou me sentir super poderosa? É um coadjuvante, tá? Não é mágica. Então tem várias outras coisas que podem ser implementadas na imagem pessoal como meio de contenção. Por exemplo, se uma pessoa é muito sanguínea e ela conversa muito, ela fala muito, fala alto, fala rápido, pensa rápido. Se ela usar, por exemplo, muito amarelo e vermelho, ela vai intensificar esse comportamento dela, de acordo com a neurociência. Quando a pessoa é sanguínea e usa vermelho, ela intensifica? Mais ainda o amarelo. Tuca. É um acaso se você está de vermelho. É um acaso que eu sou colérica, né? Na verdade, eu sou mais colérica. Então, eu uso o vermelho quando eu gosto de me sentir ainda mais autoconfiante, porque o vermelho, ele aumenta a sua corrente sanguínea, né? Então, assim, você fica, né, mais autoconfiante, você tem uma tonalidade de voz, um timbre, você costuma dar mais ênfase nas palavras quando conversa.
Então tem isso sim. Tem as cores que ajudam as pessoas que têm um temperamento mais melancólico, mais fleumático. Depende do objetivo, Cássio. Qual é o seu objetivo? Como você quer se sentir? Então, nós partimos do princípio, eu como analista comportamental, como coaching de imagem pessoal, como estudante aí da neurociência há algum tempo já, que é importante sim a questão da imagem pessoal. Eu vejo muito, Cássio, dentro dos nossos coachintórios, que as pessoas se preocupam muito, como a psicóloga Mary Landes bem disse, com o fato de ser inserido. Aí ela às vezes quer ser inserida ali numa classe A, ela quer comprar, ela vai para o consumo. Porque ela quer se sentir inserida em um meio. Às vezes aquela roupa que ela comprou faz com que ela se sinta até insegura. Por quê? Porque inconscientemente não está representando o quê? Os traços de personalidade dela, o temperamento, o objetivo dela ser alcançado e muito menos os valores de vida. Ela veste, mas ela não se encontra. E aí ela se sente o quê? Insegura. E é interessante isso, pastor, porque tem que casar, né? A minha imagem interna com a externa, e aí eu fico feliz e coerente. Então, eu me tranquilizo. Quando a minha imagem interna é diferente da externa, eu vou buscar a externa constantemente, porque falta algo. E aí vem os desvios que a gente fala na psicologia, né? É verdade. É o que nós estávamos conversando, né, doutora? Que, na verdade, tem uns que comem muito, tem uns que compram muito, aí vai vir, algum lugar vai estourar, né, doutora? Algum lugar vai estourar. Agora, essa questão da estética, ela é muito forte nos ambientes religiosos, né? Porque eu costumo até pensar que às vezes a gente pensa menos em ética e mais em estética, né? Porque a estética a gente vê imediatamente, quando a roupa que a pessoa está usando, o corte de cabelo, né? A ética precisa de conviver um pouquinho mais. Né? Até que ponto a estética ela influencia na ética? Em que sentido? Vou pegar aqui, por exemplo, Geraldo. Seu grande cabelo. O Geraldo tem cabelo grande já faz um bom tempo, né? Desde a época do seminário, do STEB, você já tinha? Eu cortei, fiz dread, cortei de novo, vou cortar no final do mês. Por exemplo... Estou despedindo cabelo grande. O dread. Quando você usa o dread? Dread, para quem não sabe, é aquele negócio tudo assim enroladinho, né? Isso. Que vem muito ligado à cultura do Rastafari. Do Rastafari. Quando você, sendo um pastor, usa dread, qual que é a sua finalidade, Geraldo? É provocar mesmo impacto na pessoa? É se aproximar de alguém que, de repente, por você usar o dread, vai se aproximar? Qual que é a tua motivação? Tudo isso não existe mais, acabou. A gente vê que a geração contemporânea, a estética é um bem-estar pessoal, muito pessoal. Não existe mais, é muito raro, uma ligação ideológica ligada diretamente à estética. Hoje a gente vê a atual geração de jovens, eles não têm agrupamentos conforme o gosto musical, por exemplo. É mais um agrupamento conforme a sua ideologia política e social. E dentro disso, cada um adota uma estética de acordo com o seu bem-estar pessoal. A gente vê sempre temos os modismos, né? Hoje, não sei se eu posso também chamar de modismo, mas, por exemplo, jovens usando barba. É um padrão, quase que um padrão contemporâneo. E é interessante essa jovens questão da cabelo barba, grande, né? assim, pro alto. Porque a barba, por exemplo, fico pensando, eu sou desprovido de barba por causa da minha questão familiar, né? Eu tenho pouca barba. Também. Por isso que eu até não uso. Inclusive, quem tem pouca barba não tem, só deixa o cavanhaque porque não cresce aqui. Mas eu vejo que alguns homens hoje usam barba e eu fico pensando que é interessante porque essa moda da barba, ela vem num momento talvez muito inoportuno, porque o Estado Islâmico, por exemplo, na Europa, no norte da África, uma marca dos islâmicos radicais é a barba. Aí você pega um tanto de ocidental usando barba. Hoje em dia você está no aeroporto, você não sabe o que mais tem cara. É interessante isso. Por outro lado, a gente tem também o judaísmo, né, clássico, né, que a barba também é um fator importante. Né? Então a gente vê que é uma complexidade no nosso mundo contemporâneo, pós-moderno, globalizado. Você acha que isso te aproxima ou te afasta? Eu vejo que o que aproxima é a pessoa estar bem com ela mesma. Né? Eu, como professor de missões urbanas, é muito interessante que eu falo sobre essa questão da cultura, da contracultura, dos movimentos jovens, desde o final da Segunda Guerra Mundial, dos beatniks, dos hippies. E é muito interessante que anos atrás eu dava aula numa escola da comunidade cristã da Zona Sul. E havia uma aluna negra, de cabelo alisado. E eu falei do movimento Black Power dos anos 60,
quando houve o conceito de Black is Beautiful, né, e o conceito do cabelo Black Power. Anos depois encontrei essa mesma aluna, não a reconhecia, falei, você me deu aula, professor, que eu testemunho que ela me deu, né? Depois da sua aula eu decidi assumir meu cabelo crespo e foi um fenômeno, porque as pessoas se aproximavam de mim. As pessoas iam conversar comigo no ônibus, vinham conversar comigo na rua e acabou me aproximando das pessoas e até acabou sendo uma maneira de evangelizar as pessoas. Eu fiquei muito feliz que ela falou assim, e foi muito interessante, que é muito mais do que uma estética. Ela encontrou algo de si que estava reprimido, né? E é muito interessante que agora voltou também toda essa geração contemporânea do cabelo crespo e do cabelo Black Power, né? Está no auge. Mas é muito legal que não tem a ver com uma parte do radicalismo do movimento negro dos anos 60. Então, na época, se você é negro, você não pode ter um cabelo diferente do black. Hoje existe toda essa liberdade. A gente vê a atriz Thaís Araújo, por exemplo, que é um grande modelo pra gente. Ela aparece na capa da revista Raça, com cabelo Black Power, com cabelo liso, com cabelo grande, mega hair, e nem por isso ela está negando a sua negritude. Né? Então, cada momento, ela está com uma estética que tem a ver com aquele momento. Então, isso é muito legal, né? Resumindo, então, a sua pergunta, não existe nunca, eu vou me fazer desse jeito para comunicar melhor com as pessoas. Não. A sua melhor comunicação é você estar bem consigo mesmo. Ô, Mirlande, ontem no Enem foi uma coisa interessante, porque não sei se você ficou sabendo do tema da redação. Os caras sabendo? Não. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Né? Eu achei muito interessante esse tema, até um dia eu quero discutir aqui no bate-papo sobre essa questão da intolerância religiosa, mas pensando no crente, no traje do crente, né? Porque ali parece que foi uma provocação, até para discutir as religiões de matriz africana. Porque as de matriz africana, claramente, né, elas têm um traje típico e tudo mais. O crente, tem um traje típico de crente? Existe algum padrão das escrituras por traje do crente? Qual que é, como indivíduo, o traje normal de um crente, de uma crente, de um evangelho, de uma evangélica, que o identifique? Existe isso? Algumas igrejas colocam isso como um padrão mesmo, né? Bem radical, determina determinadas peças de roupas para a mulher que no senso comum não tem, né? Agora, a Bíblia não é clara que eu possa determinada roupa e outras não, calça e saia, maquiagem ou brinco. Pelo contrário, a Bíblia ela fala de um contexto muito cultural da época, né? Ela traz isso para nós. O que eu vejo é exatamente isso. Nós temos hoje uma liberdade muito grande de escolha, né? As indústrias, ela traz muita informação para nós, muitas. Agora, nós cristãos, nós temos que ter o bom senso do que é permitido, do que fica bem em mim, né? Do que não causa escândalo a minha família e a própria sociedade, né? E é fácil achar esse meio termo, tá? Agora, colocar padrão, eu acredito assim, tudo que você vai com muita rigidez e num contexto muito social, muito grande, você tem que ter muita sabedoria para lidar com aquilo, porque você proíbe aqui. Mas internamente, como é que a pessoa fica? Isso pode trazer uma série de conflitos. Inclusive, até dizer, Tuca e o Geraldo, vocês podem participar do papo aqui, é um bate-papo, não é só eu que fico fazendo entrevista, não estou fazendo entrevista aqui não, porque eu fico pensando assim, por exemplo, a Tuca, eu já conheço há algum tempo e tudo, ela é da presbiteriana, né, de Contagem. Sim, né? Central de Contagem. Então assim, você anda assim, você fala, ela não tem cara de crente, não que eu estou falando que é porque o crente, sabe, era aquela mesma coisa do birotão, mulher do birotão, a saiona. A saiona e tal, olha esse ser humano do seu lado, não tem cara de crente não, nem de pastor. É psicológica. Você tá mas não tem cara de pastor. Tem não. Não tem não. Psicologicamente, o indivíduo tem que ser mais estruturado para ter, por exemplo, a Tuca, ela é crente mesmo e tudo, mas ela anda com a roupa estilosa e tal, né? Colorida, com a cor certa, né, Tuca? O Geraldo anda com o estilo dele e tudo. A pessoa tem que ter um pouco de, como é que eu posso dizer? Uma autoestima muito... Uma coragem. Uma coragem. Mas isso é da psique, não é? Uma coragem, né? Eu vejo isso como uma clareza, né? O que ele representa aqui fora significa atitude mesmo. Ele independente, né, do que está aqui fora, ele pode conhecer Cristo,
Qual que é o problema dele ter intimidade com Deus com o cabelo grande? Então isso não tem muita coerência, né? Para eu pertencer a uma religião, a Cristo, eu tenho que ter um padrãozinho, né? Mas o estereótipo que a mídia traz é diferente, não é? Porque a mídia traz o estereótipo do crente, em termos de traje, uma pessoa, no sentido ético, assim, um fraco, um mau caráter. No sentido estético, um conservadorismo do século XIX. Exatamente. Pois eu acredito, Cássio, que é uma coisa que está sendo desconstruída agora. Essa questão que é cultural mesmo, né? Que, nossa, o crente é aquele chato, é aquele que só anda assim, não pode nem pôr com uma roupa colorida, não pode rir alto, não pode rir de uma piada, tem que ser assim. Não, é algo que está sendo desconstruído agora, que é uma questão mesmo cultural, né? Eu conheço mesmo algumas pessoas que eu já, né, fazendo o acompanhamento de coaching de imagem pessoal, eu sugeri, essa coach, no caso, tinha o cabelo de uma determinada forma, e a multinacional, o líder dessa pessoa, pediu que ela tivesse uma imagem de mais impacto, porque ela estava liderando mais de 200 pessoas. E a imagem dela era uma imagem muito flexível, muito dócil, ela expressava muita flexibilidade e não estava tendo a autoridade, aliás, o respeito mesmo dos liderados. Então o líder dessa coach nossa falou, olha, eu preciso que você tenha uma imagem de mais impacto. Então quando ela chegou até o nosso consultório, eu fiz, né, o acompanhamento, fiz a leitura dela, do visagismo, quais são seus traços de personalidade, quais são seus pontos fortes e tudo. E aí nós chegamos a um consenso de que ela precisaria diminuir o tamanho do cabelo diante do objetivo, né, que seria profissional, e a cor, também colocar outros tipos de roupa, como blazer, como sapatilha de bico fino, e por aí vai. E ela ficou um pouco assustada, porque ela nunca tinha usado um blazer, ela achou que era muito masculino para uma mulher usar, porque na igreja dela tinha essa questão de que as mulheres não podiam vestir nada que se remetesse ao homem. Mas o blazer, quem disse que o blazer era uma roupa masculina? Ele veio com a Coco Chanel há muitos anos atrás. Então, assim, quem disse isso? Porque hoje o homem usa muito blazer, a mulher não pode usar? E a questão do cabelo, né? Que o cabelo seria um cabelo mais curto. Ah, mas esse cabelo é muito masculino. Como assim? Como assim? Então, é preciso, claro que tem coisas que realmente são masculinas, não ficam, né, legais para as mulheres, e também tem coisas que remetem muita feminilidade para os homens. Mas não é essa questão do cabelo, são os comportamentos, gente, é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, Cássio. Internamente nós temos necessidades, e cada um tem a sua necessidade particular, tá? Tem a questão... no caso da ostentação, tem uma questão, às vezes, os valores da família já vem embutido aí na criança, o lugar onde ela perpassa, onde ela pertence, a questão exatamente dela compensar o externo com o interno, que é a autoestima baixa. Então, assim, passa por esses fatores. É lógico que é muito particular e individual. Agora... É a questão do bom senso mesmo, né? Se eu gosto de vestir bem vestida, mas eu tenho uma consciência social, né? Isso casa, é interessante, sim, né? Interessante. Sim. Agora, se vem só ostentação, é um egoísmo grande, né? Sim. Como é que nesse mundo, eu sou cristã, né? Eu tenho uma linguagem de amar o próximo, e eu tô só apenas me amando, fica incoerente. Porque eu acho que essa questão da ostentação... interna. Como tem o funk ostentação, tem o gospel ostentação. Né? Não, porque é sério, porque parece... Sim. E pior que espiritualiza isso. Sim. É aquela coisa, olha, o que eu tenho, o que Deus me deu. Tem um tanto de cântico evangélico que é ostentação. Sim. Sabe, olha, onde eu tô, você não tá, porque você não tem minha fé. Aí, olha a roupa que eu tenho. Eu tô com essa roupa porque eu tenho mais fé que você. E pastor, a sociedade hoje é do ter também. É do ter. Eu sou se eu tenho. Não se eu sou, né? Não, que deveria ser, não, né? Então, é outro fator que também faz. Mas é interessante que a gente tem uma geração jovem, com uma mudança de pensamento muito grande. Um denominador que mostra muito isso são as últimas eleições, que é a vereadora mais votada de Belo Horizonte, né? Que entrou para a história política da cidade. Ela é uma pessoa negra, uma mulher negra, e ela é muito envolvida com os movimentos jovens e os movimentos sociais, né, que tem uma outra perspectiva, uma outra dimensão da questão social, da igualdade, da quebra de preconceitos. Então a gente mostra, né, algo positivo. Eu sei que a história é cíclica, né, a gente não sabe o que vem depois, mas a gente pode celebrar um momento bom de uma geração, juventude, vamos dizer, da nossa realidade belo-horizontina,
que está tendo um pensamento diferente do ter, né? Está tendo outros valores. As eleições foram uma amostra disso. Eu tenho uma pergunta para a Tuca. Tuca, uma coisa que me incomoda é que você trabalha com o mundo corporativo. Eu acho que às vezes entra num certo conflito. Vou dar um exemplo. No mundo corporativo, a gente tem que saber fazer um portfólio, por exemplo, das nossas produções, fazer um currículo vitae. Tem que saber vender a própria imagem. Sim, claro. Né? Isso o mundo corporativo exige. E o traje entra nisso. Entra nisso. Né? No mundo cristão evangélico, por outro lado, os princípios são: convém que ele cresça ou diminua, humildade. Como é que faz para harmonizar isso? Quando você orienta a imagem, né, não é orientação de imagem, como é que fala? É consultora de imagem. Quando você faz consultoria de imagem, você orienta as pessoas aqui a trajes para o mundo corporativo e a trajes para o mundo eclesiástico, ou dá para ter o mesmo estilão, mesma postura? Como é que é isso? Eu penso que é possível, e o mais correto é você adequar o seu traje de acordo, em primeiríssimo lugar, Cássio, com quem você é. Expressar a sua imagem pessoal de acordo com a sua personalidade, que foi o que Deus te deu de diferencial, não foi? A sua personalidade, a sua atitude, como bem tem ali, nós temos ali Geraldo. O pastor Geraldo. Expressar, então, a sua personalidade, o seu temperamento, os seus valores. O que eu vejo muito lá dentro do consultório, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, eu estou recebendo certo tipos de mensagens, não é o que eu quero. Aí quando você vai entender, quando você vai fazer uma análise mais profunda na imagem pessoal dessa pessoa, é claro, é o que ela está expressando, é uma flexibilidade demais, é um olhar voltado demais para a sensualidade. Então, em primeiro lugar, antes de separarmos aí a questão do trabalho e do mundo, né, dentro da igreja, que eu penso que deve ser um só, quem você é na igreja, você deve ser lá fora, expressar personalidade, valores, princípios e objetivo a ser alcançado. É claro que dentro do mundo corporativo, muitas empresas têm o seu código de vestimenta, têm o seu código de conduta. Então, o meu trabalho, por exemplo, é esse: é adequar a imagem pessoal de uma pessoa que não faz a ideia de que, por exemplo, a empresa que ela entrou tem um traje a ser seguido, uma mensagem, um código a ser seguido. Agora, se a pessoa tiver um estilo muito diferente, igual, por exemplo, tem mulheres que eu já recebi que tem um cabelo muito colorido. E tem ambiente corporativo que é muito formal. Então aí é a questão de adequar um pouquinho, lembrando que não se anulando. Eu não preciso anular quem eu sou, quem Deus me fez. Então agora só está usando o cabelo, vamos supor, de mecha tal. Eu tenho que usar? Não, eu gosto de usar colorido nas pontas. Ok. Desde que eu não cause escândalo demais, porque eu penso que é bíblico também. Mas você acha certo, por exemplo, no processo seletivo, ela fez o processo seletivo com esse cabelo todo, né, diferente. Sim. Aí depois que passou, a empresa diz: agora eu quero que você mude a cor do cabelo. Você acha correto isso? Não, mas a empresa nunca diz antes. Na verdade, quando você vai fazer entrevista em uma empresa, é de obrigação da pessoa saber o mínimo qual que é a empresa, o código de vestimenta, o código de etiqueta, se aquela empresa condiz com os seus dons e talentos. Cássio, muitas vezes as pessoas vão entrar, fazer uma entrevista, eu vejo muito isso, ela não sabe nem que empresa direito é, ela só sabe o nome. Ela tá precisando de emprego. Ela não sabe o que ela vai... Na verdade, ela não quer um trabalho, ela quer um emprego. Ela não quer, porque na verdade ela não se preocupa com qual vai ser a função que ela vai passar a maior parte do dia dela. Ela se preocupa, a maioria das vezes, o que é muito importante, com o quê? O que está escrito lá na carteira, o valor que ela vai receber. Aí depois sofre, mas ela não se preocupa com o que ela vai fazer lá dentro, com qual vai ser o tempo investido dela lá dentro, se é uma função que vai que é de mais comunicação, ou se é na frente do computador com mais introspecção, que vai usar mais o senso analítico dela. Ou seja, uma pessoa às vezes tem o dom da comunicação. Ela vai trabalhar num setor, ela não olhou, mas ela vai para uma entrevista que ela tem que ser uma analítica estratégica, ficar calado o dia todo, só números e papéis. Acontece demais. Por quê? Porque a pessoa não tem um autoconhecimento, ela não olha para dentro dela e por aí vai. Tá vendo como é que tudo correlaciona? Essa questão de traje é interessante. Nós temos uma matéria aqui da nossa Rede Super sobre traje. Sim. Né? Vamos a ela, depois eu queria que a gente comentasse aqui com os nossos entrevistados. Vamos lá? I'm not about to give up because I heard you say there's gonna be brighter days. There's gonna be brighter. Eu tô aqui para mostrar que é perfeitamente possível que a mulher cristã se vista bem, que use as roupas que estão na moda de forma elegante e discreta, sem ferir os seus valores bíblicos. Tá? Eu montei aqui uma primeira opção de look. A Tamara, ela tá usando uma calça estampada, toda floral, é uma calça colorida,
super tendência, é uma roupa que ela pode ir para a igreja, pode passear no final de semana com as amigas, pode trabalhar, desde que ela use com uma camisa ainda mais discreta. Coloquei nela esse tipo de regata aqui, que na verdade é uma camisa sem manga. É ótima para o verão, para esses dias quentes. Uma cor coral que ilumina, que tem tudo a ver com verão. E essa camisa ainda tem detalhes de spikes, que também é uma tendência de moda, tá? Esse look aqui mostra que a mulher cristã ela pode usar os elementos da moda desde que ela tenha bom senso e saiba vestir bem, sem deixar nada vulgar, sem mostrar tanto a pele. E é isso aí. Vamos pro próximo look? A proposta deste segundo look já é uma roupa mais para festa, para ela passear à noite, sair para jantar. Ela tá usando aqui uma tendência também, que é essa saia plissada, que é esse detalhe no tecido, e é uma modelagem mullet, que ela é mais compridinha atrás. Então, esse comprimento é ótimo, a mulher cristã pode usar sem problema nenhum. Tá? Ela tá usando um salto, que é o piptui, que é um salto que alonga a silhueta, preto, uma cor neutra, que combina com tudo. A gente arrematou a saia com um cinto também aqui com taxas, que é uma tendência da moda. E ela tá usando uma camiseta de seda, numa estampa de lenço, que é a última tendência. É perfeitamente possível conciliar a mulher cristã, essa tendência da moda. E essa produção aqui, ela ficou um charme. Super elegante e bem vestida de forma discreta. As long as I can see your face. Essa última opção aqui de look, eu pensei numa coisa bem pro verão, para ela frequentar um culto, pode ir para uma festinha, para uma célula. Ela tá confortável, porque ela tá usando aqui sandália rasteira, metalizada, que garante o conforto. Esse vestido tem um tecido bem leve, bem suave, é colorido, estampado, essa estampa de lenço também que é a tendência. Esse vestido aqui também, como a última proposta que eu mostrei, ela tem aquela modelagem mullet, que é mais compridinho atrás, tá? Que deixa a mulher também discreta. Eu arrematei esse vestido com um cinto para valorizar a cintura dela. Colocamos esse blazer de linho, que é a cara do verão, uma cor bem suave, para ela ficar mais discreta. E o maxi colar. Eu acho que a mulher cristã ela pode usar bastante, abusar dos colares, que eles vão dar esse charme, vão deixar ela mais elegante. E aí, para ficar ainda mais, para complementar o look, uma carteira também de palha e com amarelo que complementa com a cor do vestido. Espero que você tenha gostado e é perfeitamente possível mesmo a mulher cristã estar na moda e se vestir bem. Eu ia perguntar para o pastor Geraldo o que ele acha da saia plissada com o mullet do blazer, mas eu vou poupar você dessa análise. Tu consegue entender esse negócio aí? Olha, gente, é muito simples. Quando nós falamos de imagem pessoal, de moda, de tendência, a gente deve entender, em primeiro lugar, Cássio, que a moda, os designers, esse pessoal que estuda moda, eles estudam o desejo de comprar. Eles já estão estudando o que você vai querer comprar lá na frente. A tendência. Por questões políticas, econômicas e tudo mais. Então, gente, é importante que você vai a alguma loja, algum shopping, a primeira coisa quando você pega uma peça de roupa, representa a minha personalidade, quem Deus me fez? Não importa se está usando ou não, se está na moda ou não. Quem tem um estilo próprio, quem é aquela pessoa que tem autoconfiança. Não é porque, tá usando o animal print, que são as estampas de bicho, só na tendência passada, que foi a da primavera. Aí eu não posso usar no verão e nem no inverno, porque só usou... Não existe isso. Eu devo comprar aquilo que me representa, aquilo que me faz sentir confiante. Então é isso. Tem uma pergunta que não quer calar. É da minha produtora, da minha editora. Quer saber o tamanho de saia, minha filha? O tamanho de saia? Aquele que não faça com que você se sinta exposta demais e aquele que faça com que o marido da pessoa que está ao seu lado não vá se sentir incomodado em olhar. Eu penso isso. Captou a mensagem? Captou aí a mensagem, produtora? Porque esse negócio de tamanho de saia é sério, complica, né? Sim. Porque é verdade, às vezes você senta, né, aparece tudo. Você constrange a você e ao outro. Sim, claro. Você tem que ter um limite, né? E o outro dosador que eu uso muito, Cássia, é o tamanho de saia, aquele que você gostaria que a sua amiga mais bonita usasse quando ela fosse na sua casa e sentasse ao lado do seu marido. Misericórdia. Esse é o tamanho que você deve usar. Correto? Esse é o tamanho que nós devemos usar. Mas essa questão, inclusive, estão perguntando aqui no ponto, estão perguntando se vale burca.
Pode usar a boca pra amiga. Aí já entramos no desequilíbrio. É cultural. Na insegurança. Cultural. Não é porque uma mulher vai lá em casa bonita que ela vai vir de burca toda solta. Não. É a questão do equilíbrio, gente. A mulher, quando ela chega na frente do espelho, ela sabe se ela está chamando a atenção por quem ela é ou pelo que a roupa está fazendo com ela. A gente pode ver desequilíbrio no jeito da pessoa trajar, desequilíbrio, digo, da psique? Com certeza. Quais as evidências assim, que a gente teria, por exemplo? Os exageros, muito. A falta do bom senso, né? Aquele ambiente permite tal atitude, tal comportamento, tal roupa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.